Olá, queridos e preciosos, é uma honra, é um prazer entrar na sua casa nesta noite de domingo com uma palavra que vem do coração do Pai. Eu tenho a certeza de que nós temos isso no nosso coração, de que no reino do Espírito não existe distância. Então a palavra que será ministrada aqui, ela pode chegar à sua vida, à sua casa e fazer uma grande transformação. Nós estamos vivendo um período muito complicado, não só na nossa nação brasileira, mas o mundo hoje, através da pandemia do coronavírus, nós tomamos essa iniciativa de estarmos aqui para liberar uma palavra de Deus, mas direto aí para a sua casa. Esta é a casa em sua casa, o ambiente da sua família. E eu quero, antes de começarmos a palavra, fazermos uma breve oração, para que você seja assistido aí, aonde você estiver, no local onde você estiver, junto à sua casa, ou talvez sozinho. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele tem poder de lhe tomar, ele tem poder de agir na sua vida e fazer algo novo, algo especial. Vamos orar? Pai, nesta noite nós queremos exaltar o teu nome, queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de entrar nesta família, de ser um agente do Senhor dentro desta casa. E o nosso desejo é que o teu Espírito haja em nós e através de nós. E esta casa, eu não sei a necessidade dela, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Então eu entro pela fé neste ambiente desta família e decreto uma transformação, decreto o poder do alto invadindo esta casa e trazendo a Deus, o reino de Deus ser estabelecido neste ambiente. Que esta casa que recebe esta palavra nesta noite seja uma embaixada do teu reino e que o teu Espírito nos ministre nesta hora para a glória exclusiva do teu nome, na autoridade do nome de Jesus. Amém. A palavra que eu trago para você nesta noite, eu tenho certeza de que é uma palavra do coração do Pai, é que eu sei que Ele tem poder de fazer muitas coisas. Mas eu separei algumas coisas específicas aqui, daquilo que Jesus pode fazer. E o tema da mensagem de hoje é: tem coisas que só Jesus pode fazer. Tem coisas que só Jesus pode fazer na sua vida. Tem coisas que só Jesus pode fazer na sua família. Quando nós seguimos a Jesus, que nós recebemos a Jesus, a Bíblia nos diz, na sua palavra, que nós recebemos a vida. E esta vida que recebemos, essa vida abundante que recebemos, é o zoe de Deus, é a própria vida de Deus que passa a estar dentro deste homem. O que nós podemos perceber é que aquela desconexão que aconteceu lá no Éden, quando Adão pecou, quando Cristo vem e restaura tudo isto, e restaura essa conexão comigo, com Deus, através do seu sacrifício naquela cruz do Calvário, a mesma vida que Deus soprou em Adão, lá no Éden, Deus sopra em nós, através daquele momento, naquela história em que começa a ser contada, naquela história em que começa a ser traçada no meu relacionamento com Jesus. Ao receber Jesus, eu recebo a vida de Deus, ou seja, o zoe de Deus. Ao receber Jesus, você se conecta com Deus. E quando nós nos conectamos com Deus, muita coisa acontece. Quando nós nos conectamos com Deus, o céu se abre em nosso favor. Quando nós nos conectamos com Deus, nós podemos acessar o céu e trazer para aqui para a terra, a fazer da terra uma embaixada do reino de Deus. Há coisas na nossa vida ou em nossas vidas que conectamos naturalmente. Viver e desfrutar das coisas naturais. Mas tem coisas nas nossas vidas que nós só conseguimos conectar a elas se eu estiver conectado com Deus. Tem coisas que Deus resolveu colocar, instalar, Deus resolveu me dar, Deus resolveu lhe dar, simplesmente pelo fato, quando eu me conecto com Ele, quando eu me uno a Ele, quando eu entro em aliança com Ele, o céu se manifesta em meu favor. Jesus em João 14:6 diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, o zoe. Ninguém
vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, aquilo que acabamos de falar, que a nossa conexão com Deus abre caminho para nós. A nossa conexão com Deus nos faz alcançar coisas que naturalmente nós não alcançaríamos. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus encontra a verdadeira vida. Esse é o segredo dessa história que começa em Deus. Um desejo de trazer essa restauração, o desejo de trazer essa conexão, o desejo de trazer esta unidade entre mim e Ele, para que eu possa ser aqui nesta terra um instrumento de poder da parte dEle. Deus deseja nesta noite que você tenha expectativas corretas a respeito dEle. Quando eu digo que tem coisas que só Jesus pode fazer, é só Ele mesmo que tem poder para isso. E ter uma expectativa irreal de alguém muitas vezes frustra. Eu tenho certeza de que você muitas vezes pode ter colocado, eu também já coloquei expectativas em pessoas. E quando nós colocamos expectativas em pessoas, quantos de nós já não frustramos? Se você quer saber o que Deus pode fazer por você, reconheça a obra de Jesus Cristo de Nazaré. Tudo começa nele. A Bíblia diz que Ele é o autor, ou seja, aquele que começa. Ele é o consumador, aquele que termina. A história começa com Jesus, meu dia a dia com Ele, e a certeza de que o término dessa história, o fim dessa história também está nele. Quando nós olhamos para o texto de Hebreus, o texto fantástico diz assim: o Filho, que é Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Eu repito, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ou seja, para que eu não me frustre acerca de Deus, eu preciso conhecer quem é Jesus. Que Deus é glorificado na minha vida quando Jesus se torna vivo nas minhas ações ou através das minhas ações. Jesus hoje tem que ser visto em mim. Jesus tem que ser visto hoje em mim e em você. Quem vê Jesus, vê o Pai. Isso é chave para nós. Que quem vê Jesus, vê o Pai. E o próprio Jesus diz que nisto é glorificado o Pai. Na vida que eu carrego, na expressão que eu carrego, onde o próprio Jesus se torna ali a referência do Pai na terra. Pode acreditar que só Jesus tem poder para agir nas nossas vidas. E eu separei aqui alguns pontos interessantes do que só Jesus tem poder para fazer. E eu quero que você aí, onde você estiver, você possa dizer assim comigo: tem coisas que só Jesus pode fazer. E só Jesus tem poder para perdoar pecados. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Jesus vem justamente para trabalhar isso. Jesus vem justamente para nos dar esse acesso, para quebrar essa barreira de separação que havia entre mim e Deus. Ele se torna a ponte, ele se torna o mediador. E uma promessa, já em Mateus, no capítulo 1, versículo 21, a promessa do Messias dizendo: ela dará à luz a um filho, fala de Maria, mãe de Jesus, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem salvará o seu povo dos seus pecados? Está claro nas Escrituras, nessa promessa do Messias, que Jesus é aquele que tem poder para perdoar pecado. Mas o que é pecado? Pecado é errar o alvo. E quem é o alvo? É Deus. Pecado é errar a vontade de Deus acerca do que Deus tem para mim. Pecado é a barreira de separação entre mim e Deus. E Jesus se torna justamente essa ponte que me conecta com Deus. A expressão de Jó: Senhor, como eu gostaria que entre mim, que sou homem, e entre o Senhor, que é Deus, houvesse alguém que colocasse a mão no meu ombro e a mão no teu ombro. E aquela barreira de separação chamada pecado se cumpre em Jesus na cruz do Calvário, e ele se torna aquilo que eu sou, para que eu pudesse ser
aquilo que ele era. Diz Mateus, aliás, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 9, diz assim: que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. O Filho do Homem tem autoridade nesta terra para perdoar pecados. Quais? Todos. Não existe pecado e pecadinho, pecadão. Existe pecado. E Jesus, o Filho do Homem, tem poder para perdoar todos os pecados, independente de quais sejam eles. E ainda continua o texto: e disse ao paralítico, e eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus, ele olha para este homem sobre o ponto de vista do céu. Ele não olha apenas para aquela enfermidade física, mas antes de agir no nosso físico, Jesus vem para nós com autoridade para agir em nós e sobre nós, para atingir o nosso espiritual. O pecado, ele impede que eu receba o que Deus tem para mim. O pecado é a limitação de Deus na minha vida. O pecado é como se eu amarrasse o Todo-Poderoso, se eu amarrasse a potência de Deus em meu favor. E Jesus, ele resolve a saúde espiritual desse homem. Pecar é tentar fazer do jeito humano. É fazer do meu jeito. Não. Se Deus trouxe para nós as suas leis, se Deus trouxe para nós a sua palavra, a nossa regra de prática e fé é respaldada na palavra. Pecado é deixar a palavra de Deus de lado e fazer de acordo com a minha vontade. Mas quais são as verdades que eu posso entender sobre confissão de pecados? Quando confesso, e confessar é concordar com, quando eu confesso os meus pecados para Deus, eu sou perdoado. Texto de 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, ou seja, se eu concordar que realmente eu pequei, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que coisa poderosa! Isso é a graça de Deus em nosso favor, o que me possibilita uma nova vida. Jesus entra na minha história para fazer história, uma nova história. Jesus entra na minha vida para me dar uma outra vida. Quando confesso os meus pecados para alguém, eu sou curado e minhas feridas são fechadas. Isso é o que diz para nós também em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que se eu chego para alguém, que eu percebo que essa pessoa tem a habilidade divina, já venceu aquela determinada área na minha vida, e eu confesso os meus pecados, eu apresento a minha culpa, eu apresento a minha dor, eu apresento a minha transgressão para essa pessoa, ela pode me ajudar, ela pode me completar, e ela pode me nortear acerca do restante do meu caminho. Diz Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. Confesso e oro para apresentar aquela pessoa madura na fé, aquela pessoa que já venceu aquela limitação. Eu apresento para aquela pessoa e os dois juntos ali oram e a cura se manifesta. É o que diz a palavra. E diz mais essa palavra que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz, ou seja, funciona e é carregada de poder. Saiba que a cruz é a ponte para o céu. Não existe um outro caminho para chegar ao céu. Não existe um outro caminho para que a minha casa seja uma embaixada do reino de Deus, se não passar pela cruz. Tudo passa por Jesus. O perdão, ele nos coloca na rota de volta ao nosso destino. Porque ao me arrepender dos meus pecados, eu retorno para aquele caminho de onde eu não deveria ter saído. Eu tomo consciência do lugar onde Deus quer me plantar. Eu tomo consciência do lugar onde Deus quer me ministrar, onde é a rota do meu sucesso e o lugar do meu destino é que vai trazer a minha satisfação. Muitos podem estar caminhando por vários caminhos, por várias direções, mas eu tenho certeza que há um vazio no seu coração, porque você está num caminho errado. Você está numa rota diferenciada daquilo que Deus tem para você.
Quando o perdão dos pecados se manifesta, Deus nos toma de volta e diz assim: este é o caminho, andai nele, e ali nós estaremos satisfeitos. Mas uma outra coisa que Jesus, que só Ele pode fazer por mim e por você, é dar a mim e a você uma filiação espiritual. Diz o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que receberam quem? Jesus. Aos que o receberam, aos que creram no seu nome. Quem é essa pessoa? Jesus. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, era um projeto lindo que nasceu no coração de Deus e que vem para a terra e se manifesta de uma maneira gloriosa. Texto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, diz: não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Por que que a Bíblia diz que o próprio Deus dizendo: não os deixarei órfãos, eu voltarei para você? Porque o órfão é aquele privado de pai. Porque todos nós precisamos de um guia, precisamos de um mentor, precisamos de um mestre, precisamos de um tutor. Quando você se conecta a Jesus, você se torna filho de Deus. E tudo o que é de Deus passa a ser seu. O que era meu passa a ser dele, o que era dele passa a ser meu. O que não prestava na minha vida foi para a cruz do Calvário. E o que Jesus tinha, que era só bom, o que Jesus tinha, que era só o perfeito, o agradável, aquilo veio para a minha vida quando eu me conectei a Ele. No meio de qualquer multidão, Deus nunca vai esquecer o seu nome. Deus sabe o nome de todas as pessoas, mesmo aquela multidão reunida, Ele pode te ver ali. Se você é um exclusivo filho de Deus, Ele te vê ali naquele momento como alguém especial. Ele te encontra onde você se encontra. O seu nome está no livro da vida, está registrado ali no cartório do céu. Você foi aceito, você tem valor. Você pode chegar ao cúmulo de ser rejeitado pelos seus pais, mas a Bíblia diz que o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que foi registrado no cartório, que é o nosso Paizinho do céu e da terra, Ele nunca nos abandonará. Diz o texto que ainda, ou seja, se houver essa possibilidade de você ser rejeitado pelos seus pais, o teu Deus jamais te abandonará. Todo mundo nasceu para ser amado, inclusive você. Você nasceu para ser amado. Deus te criou para isso, para você ser amado, aceito e compreendido. Por isso você precisa se filiar a Ele, aquele que tem poder para lhe entregar, aquele que tem vida abundante para lhe dar. Só Jesus lhe dá a condição de se tornar filho de Deus, como o texto que nós lemos. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 8 e 9, disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante todo esse tempo? Filipe, quem me vê, quem vê Jesus, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Aquilo que falamos anteriormente, quando Jesus está em mim, o Pai é revelado. Existe um certo escritor que ele diz que Pai é o nome cristão para Deus. Hoje, na sua filiação, você como filho, você não vai chegar diante de Deus dizendo Deus, porque Deus pode ser Deus para todo mundo, mas para você que é filho, Ele é o seu Pai. Você pode chegar à sua presença, reclinar a sua cabeça, recostar a sua cabeça no colo do seu Pai e dizer: Abba, Pai. Ele quer ser o seu Pai. Ele quer ser o seu Pai. Basta simplesmente você entregar a sua vida para Jesus. Você passa a ter um Pai que cuida muito bem de cada um dos seus filhos.
Um outro escritor diz que descansar na verdade de que Deus o chamou para ser filho irá desligar a pressão de se autoafirmar. Ou seja, você não precisa invejar ninguém, você não precisa disputar com ninguém, você não precisa disputar com ninguém o lugar do outro, você não precisa ser fake, você não precisa conquistar likes para você ser amado, ser aceito e ser compreendido. Tudo que você precisa é de Jesus. O céu já te aceitou. O que você hoje está conectado com o Todo-Poderoso. Você, por causa de Jesus, está conectado com o Pai, que supre cada uma das suas necessidades. Desfrute essa semana, dessa semana, como filho. Você não é alguém rejeitado. Você não é alguém abandonado. Entenda que nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade. Mas você é filho. E eu quero decretar que praga nenhuma chegará na sua tenda. Praga nenhuma chegará sobre a sua família. Porque você é filho. E Deus cuida de cada detalhe da sua vida. Você é filho porque Jesus entrou na sua história como primogênito para que hoje você fosse um dos filhos de Deus nessa terra. Tem anjos trabalhando em seu favor. E a expressão exata dessa palavra, anjos trabalhando em seu favor, é como se a expressão no original dissesse que tem diáconos, pessoas para servir você em todo o tempo. Que nessa semana você seja servido por anjos, que você seja guardado, porque você é filho, você tem um lugar especial, você está protegido pelo Pai, que é todo poderoso, todo onisciente, que é todo onipotente, e Ele sabe onde você se encontra, porque Ele também é onipresente. Deus quer te curar do isolamento nesta noite. Não sei o que você está passando, não sei da sua vida emocional, mas essa paternidade vai chegar na sua vida e dizer para você que você não está sozinho. Tem um Deus que cuida de você, tem um Deus que te assiste e que zela pela sua vida. Mas a outra coisa, entre tantas coisas que Jesus pode fazer, é que Jesus, só Ele tem poder para nos dar alegria permanente. Repita aí comigo, alegria permanente. Se é permanente, significa que é duradouro. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24, diz assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Isso é coisa de filho, né? Filho tem uma habilidade para pedir que só filho tem. Papai, 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 olha papai. É coisa de filho. E eles pedem coisas absurdas e a gente faz coisas absurdas para realizar esse desejo. Pedem porque são filhos e eles têm direito, não têm nem vergonha de pedir. Até um absurdo eles não têm vergonha de pedir. Por que não têm vergonha? Porque eles estão diante do Pai. Agora, nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Imagine o poder dele sobre a minha vida, sobre a sua vida, alegria permanente, queridos. Ele enche o seu coração de alegria que terapia nenhuma lhe dá. Ele enche o seu corpo de saúde que remédio nenhum pode lhe fornecer. Ele enche o seu coração de alegria de tal maneira que dinheiro nenhum pode lhe dar. Se você se conecta com Jesus, você será a lenda da sua família. As pessoas olharão para você e dirão assim: mas você está sempre feliz. As pessoas olharão para você, parece que você não tem dificuldade. Por que não tem dificuldade? Porque a alegria permanente que está dentro de você é respaldada pelo fruto que nasceu no coração de Deus, disponível para os filhos. Porque o filho que conhece o poder do Pai, ele sabe quem ele é e ele vive acima das circunstâncias. O filho que conhece o poder do Pai sabe que aquela circunstância ela é passageira. O filho que conhece o Pai sabe que tudo vai passar, que vai acontecer, que Deus tem poder para fazer. Saiba que o órfão, ele pede para abrir a geladeira, filho não.
E eu quero dizer para você nessa noite que tem uma geladeira aí preparada para você, uma geladeira de provisão que papai trouxe para você. Abra a sua geladeira nesta noite. Tem provisão do Pai sobre a sua vida. Hebreus 1:9 diz: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre todos os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Ou seja, eu estou besuntado, estou carregado de óleo de alegria. Você foi ungido com este óleo, nós fomos ungidos com este óleo. Que você possa tocar nessa hora, nesta noite, aonde você se encontra, neste ambiente da sua família, toque em alguém na sua casa e libere para ele a alegria que está em você. Libere esta unção que está sobre a sua vida. Você foi ungido, isso significa que já está no seu poder, já está diante de você. Execute, faça, entregue, transfira, vá ao encontro de alguém que se encontra triste e ministre na vida dela. Abraça essa pessoa, porque dentro de você há uma alegria permanente. Que a tristeza saia da sua casa nessa noite, que a angústia saia da sua casa nesta noite, porque a alegria, a unção que está em você, lhe dá o poder de você eliminar toda a tristeza que possa estar aí rodeando a sua família. Que haja perdão dentro da sua casa, porque uma das coisas que traz a tristeza para o nosso coração é a amargura, é o ressentimento. Mas quando eu libero o perdão, a alegria nos toma. Pedir ou dar o perdão para que a alegria reine no seio da sua família, no seio da nossa família. A pessoa que tem mais esperança sempre é a pessoa que terá maior influência. A alegria traz esperança para nós. A alegria traz expectativa que mesmo que as coisas não estejam do jeito que nós queremos, quando eu percebo, quando eu permito que o meu coração está cheio de alegria, é porque uma esperança brota dentro de mim, e aquele que tem esperança sempre sai na frente com maior influência. A quarta coisa que só Jesus tem poder para fazer é paz interior. O texto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27 diz: deixo-vos a paz. Jesus entregou. Ele disse que de vez em quando eu vou te dar. Ele disse: deixo, eu entrego, eu libero sobre a sua vida a paz. E diz o texto: a minha paz, Jesus dizendo, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Queridos, nós estamos vivendo dias assombrosos. O medo está tomando lugar da população por causa do coronavírus. Prevenir sim, mas jamais ser tomados pelo medo. Tendo a certeza, porque o medo, ele cria coisas irreais com peso de realidade. Quando o texto do Evangelho diz no capítulo 16, João capítulo 16, versículo 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. A paz através de quem? Em mim. Coisas que só Jesus pode dar. Em mim terei paz. Que paz? Que independe da situação, independe do desespero das pessoas, independe da situação, independente das notícias que eu recebo. Ele diz, em mim, ou seja, se conecte a mim e você receberá paz. Porque neste mundo, disse Jesus, vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Ou seja, ministra para a sua emoção, ministra para as suas emoções, tenha ânimo, diga para a sua alma, anime-se, diga para as suas emoções, anime-se, não te perturbe. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo, se ele venceu, nós também venceremos. Jesus está dizendo para você, que se ele venceu, você pode também vencer, porque onde ele se encontra hoje? Em mim e em você, através do Espírito Santo. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 diz, novamente Jesus disse, paz seja com vocês,
Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ou seja, eu sou o instrumento para levar a paz. Eu sou o instrumento para levar a paz a quem precisa. Eu sou o instrumento de Deus para dar aquilo que Jesus me deu e aquilo que Jesus recebeu do Pai. É o que o texto está dizendo. Augusto Cury diz para nós que você não pode dar um cartão ilimitado para as suas emoções. Ou seja, eu preciso controlar as minhas emoções. Quando tudo estiver ali perturbado dentro de mim, eu preciso, aliás, nem deveria permitir que estivesse a perturbação dentro de mim. Dr. Augusto Cury disse: você não pode dar cartão ilimitado para as suas emoções. Quem tem que colocar as rédeas das suas emoções somos nós. Através de quê? Através da consciência da palavra de Deus que está em nós, a dizer para as nossas emoções: aquieta-te, calma, paz. Não se angustie, não se perturbe. E a Bíblia nos ensina a colocar isso para Deus. A Bíblia nos ensina a levar. A Bíblia nos ensina a colocar para Deus aquilo que nós não estamos conseguindo suportar. Mas além de todas essas coisas que nós já falamos, algo que só Jesus também pode fazer é nos proteger das trevas. O Evangelho de João, capítulo 12, diz assim o texto: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. Eu repito, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele que recebe Jesus não viverá na escuridão. Aquele que recebe Jesus, ele recebe a direção. Aquele que recebe Jesus, ele vai encontrar, mesmo naqueles dias difíceis, ele vai saber: não, Jesus está no controle, vai dar tudo certo, ele vai me mostrar o caminho. Jesus me mostra o caminho. Diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus é a palavra dentro de nós. Jesus é a palavra que nos norteia nos momentos de escuridão, no momento difícil. 1 de João 5,18 diz que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, diga comigo assim, nascido de Deus, ou seja, aquele que passou pelo cartório espiritual, que fez ali, recebeu a certidão de nascimento do céu, não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Eu não posso ser atingido e nem serei atingido pelo maligno. Eu quero declarar que esse vírus não atinge a minha casa, não atinge a sua casa, não atinge a sua família. Está escrito: o maligno não o atinge. Seja prudente, seja sensato e declare, fale a palavra: o maligno não o atinge. Tudo que o diabo projetou para você e para a sua família está cancelado na autoridade do nome de Jesus. Está cancelado, nada. Diz o Salmo 91, o salmo que temos orado nesses dias, eu recomendo isso para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele está descansando. Diga comigo: descanso. Eu vou ficar descansado, crendo que o meu Deus me guarda. Diz o texto que praga nenhuma chegará na nossa tenda, nenhuma. Eu creio na palavra, eu creio na palavra. Use a autoridade de filho. Você é filho, use a autoridade, abre a sua boca e declara aquilo que Deus falou. Mateus 10:1 diz que, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Isso aqui é Bíblia. E hoje nós somos discípulos de Jesus, nós somos filhos de Deus, somos discípulos de Jesus. Como discípulos de Jesus, esta autoridade está sobre a sua vida. O poder das trevas não chega à sua vida. Você tem poder para dizer: Satanás, saia da minha casa, saia da minha família, saia do ambiente do meu trabalho. Em paz eu sairei da minha casa e em paz eu chegarei. Bill Johnson diz que eu não posso me dar ao luxo de ficar impressionado pelo diabo. Eu quero dizer para você que você tem que ficar impressionado é com o poder de Deus. Com o diabo não. Com o poder de Deus, porque Deus sim é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou cremos, segundo o seu poder que em nós opera.
A sexta coisa que eu separei que só Jesus pode fazer, diante de uma infinidade de coisas que Ele pode fazer, é saúde integral. Eu repito, saúde integral. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, paz de onde? De Deus, que excede todo entendimento, que homem nenhum consegue compreender. Como é que eu consigo ainda ter paz no meio dessa situação difícil? Como é que eu consigo ter paz nesse ambiente tão hostil? A Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, tem poder para guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Olha que versão linda de Mateus 11, 28 a 30 da mensagem. Diz assim o texto: vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim. Jesus está dizendo, eu tenho poder. Está cansado de tudo isso? Vem a mim, vem para mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. E ainda diz mais o texto: vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Talvez você seja alguém que tem descansado tanto que não tem encontrado a paz que você precisa. Mas Jesus diz, eu tenho o poder de ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Continua o texto, caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Olha que coisa mais linda. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver em liberdade e leveza. Jesus está dizendo, tudo isso eu dou para você, se você estiver conectado a mim. Isso é algo fantástico. Queridos cristãos, aquele que tem Jesus, eles podem ter cicatrizes, mas não feridas abertas. Por quê? Porque só Jesus tem poder para curar qualquer ferida, qualquer enfermidade. Só Ele tem poder para isso. Quando eu me achego a Ele, eu tenho esse direito. E o sétimo e último ponto, de uma das coisas que Jesus pode fazer, é Ele entregar prosperidade exponencial. Quando eu penso nessa palavra exponencial, algo que eu não consigo sustentar, algo que eu não consigo tatear. Filipenses 4:19 tem promessa para você. Diz assim o texto: e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas, ou seja, não do meu jeito, e o meu Deus, de acordo com as suas gloriosas riquezas, que Ele tem para te oferecer por meio de Jesus Cristo, lhes dará tudo o que vocês precisam. Lhes dará tudo o que vocês precisam. Talvez tenha uma necessidade latente dentro de você, porque você não entregou quem tem poder de lhe entregar o que você precisa. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vida plena e a tenham em abundância. Abundância, no original, perissos, diz que é aquilo que excede algum número. Imagina que Jesus disse que tem poder para nos dar. Aquilo que excede algum número. Aquilo que é medida ou necessidade. Mais do que necessário, superior, extraordinário, excelente, incomum. Jesus está dizendo, o diabo veio para dar tudo o contrário, mas eu vim para dar tudo isso para você. Ele tem poder para lhe entregar isso. E eu quero declarar sobre a sua vida, declaro sobre a sua família, sobre todos os seus projetos no ano de 2020, uma prosperidade incomum. Uma prosperidade extraordinária, uma prosperidade exponencial, quando você se conectar com Jesus de uma maneira poderosa neste ano de 2020. Eu quero deixar essa palavra para você, e eu quero declarar que, como discípulos de Cristo, muitas vezes nós corremos o risco de sermos príncipes que pensam e vivem como mendigos. Esse é o nosso maior problema. Temos toda a herança, temos todo o poder disponível para mim, para você, e nós vivemos ainda como mendigos. Saia deste lugar hoje,
refaça a sua aliança com Jesus. Se você estiver afastado, refaça a sua aliança com Ele. Se você não está vivendo tudo isso que eu falei, respaldado na palavra, uma das poucas coisas que Jesus pode fazer na sua vida, reveja a sua vida. Olhe para a maneira como você está vivendo. Olhe para a maneira como você está enxergando a palavra e refaça a sua vida. Tudo isso que eu falei nesses 7 pontos significa ter Jesus, receber Jesus. Ter Jesus e viver pecando é incongruente. Ter Jesus e continuando fazendo as mesmas coisas que fazia antes é incongruente. Porque quando Jesus entra nas nossas vidas como Senhor, Ele determina a minha maneira de pensar, a minha maneira de falar e a minha maneira de comportar. Ter Jesus e ainda se sentir órfão, está errado. Alguma coisa está errada. Assuma a sua posição de filho. Ter Jesus e ser tomado por uma tristeza profunda que nada passa, de ficar isolado dentro do quarto, não está legal. Vive em conflito, vive em confusões, em guerras. Deixe Jesus entrar na sua vida e trazer a paz que você precisa. A paz que excede todo entendimento. A paz nesse tempo de pandemia. A paz quando o mundo está vivendo essa loucura toda. E é tudo isso que nós precisamos. Dessa paz que vem de Deus. Se você tem sido alvo dos ataques de Satanás, levante-se aí onde você se encontra. Blinde-se com o sangue de Jesus. Pegue as armaduras de Efésios 6. Se coloque na sua posição como filho de Deus e diga para Satanás, saia. E diga para Satanás, saia da minha casa, saia da vida do meu marido, saia da vida da minha esposa, saia da vida dos meus filhos, saia agora na autoridade do nome de Jesus. Usa a autoridade que Ele deu como filho. Queridos, se você está enfermo, chame a existência o que diz Isaías 53:4. Isaías 53:4 diz para mim e para você que certamente, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ou seja, Ele tem saúde integral para você. Se você tem passado por necessidades, eu quero dizer para você que tem algo errado. Jesus lhe promete ser o supridor de todas elas. Ele é o seu supremo pastor, que quer lhe conduzir a pastos verdejantes e às águas tranquilas. Sim, isto que eu falei e muito mais é o que Jesus tem para você. Eu quero nesse momento, diante desses 7 itens que nós citamos aqui, que nós colocamos aqui, eu quero dizer que se você sente no seu coração de renovar a sua aliança, você que estava afastado, você que está se sentindo frio, ou você que talvez ainda não tenha feito uma confissão, eu gostaria que nesse momento você, aí onde você se encontra, feche os seus olhos, e eu queria que você orasse comigo. Vamos orar juntos? Repita comigo dizendo, Pai, nesta noite a Tua palavra encontrou lugar no meu coração. E como a exposição da Tua palavra me vem luz, eu tomo a decisão nesta noite de receber, de declarar, de confessar em meu coração Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso de perdão. E sei que só Jesus tem poder de fazer isso na minha vida. Jesus, entre com toda a provisão necessária. Jesus, entre na minha vida como meu dono, como meu Senhor. Dirija-me para onde Tu queres. E eu recebo nesta noite a vida abundante, a saúde, o perdão dos pecados. Eu recebo, Senhor, da paz sem limites, a paz que vem do Senhor. Eu recebo do Senhor a cura que eu preciso e a prosperidade para viver os meus dias aqui na terra como filho de Deus. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Te agradeço pelo que o Senhor está fazendo na minha vida nesta noite e pelo que o Senhor fará na minha vida a partir deste dia. Que tudo seja para o louvor da Tua glória, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Eu quero te abençoar com essa palavra. Declaro o melhor do coração do Pai sobre a sua vida. E eu sei que
Deus apenas começou uma boa obra na sua vida e Ele quer completar, Ele quer fazer coisas incríveis na sua vida. Jesus diz para nós no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele vem nesta noite para você, para suprir, para saciar a sua fome e a sua sede. E eu quero te abençoar nesta noite, a casa aí na sua casa. Aproveite esse momento, depois dessa palavra, depois deste culto no seu lar, reúna-se com a sua família. Estejam juntos, orem juntos, deem as mãos, faça uma celebração, faça um lanche diferente e traga a vida de Deus para dentro da sua casa. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem o que você precisa. Eu te abençoo e declaro que nós, como casa, Casa Brasília, como casa, lugar de Deus, nós estamos aqui para lhe entregar essa palavra online, porque respeitamos a autoridade. Sabemos da seriedade que é essa questão de que o mundo tem enfrentado. Mas não desista, não desista. A palavra ela tem poder na reunião aqui dentro do nosso templo, mas ela tem poder aí na sua casa. Eu te abençoo nesta noite. Declaro o melhor do coração do Pai sobre a sua vida e um cheiro do seu pastor. Deus te abençoe.